Nós vamos construir agora esse gráfico aqui, y duas vezes seno de x. Esse gráfico aqui não é a função seno, é uma função relacionada com a função seno. A função seno é essa, y seno x. A função seno, ela tem período 2π e tem imagem menos 1 e 1. Só que quando você tiver essas funções, vai guardar heranças. O que é que a gente faz? Nós vamos fazer o gráfico baseado nessa aqui. Eu estou pedindo para você, não esqueça essa. Guarde no seu coração que a minha função seno, ela tem período 2π, tem imagem menos 1 a 1 e tem esse rebolado bem aqui. Meio, máximo, meio, mínimo, meio, que a partir daqui a gente constrói os outros gráficos. Vamos ver como funciona? Venha comigo. Eu tenho a função y 2 seno x. Primeira dica, aqui no x não mudou. Se não mudou aqui no x, não mudou o período. Aprenda isso. O período só vai ser modificado se alterar esse valor. Não alterou? Você já vem aqui e responde, olha, Murá, o período da minha função continua o mesmo. O período será 2π. Legal? E a imagem? A imagem mudou. Como é que você sabe que a imagem mudou? Porque mudou fora. Mudou fora aqui, ó. Se mudou fora, mudou a imagem. Aqui, ó, é seno x. Se tiver alguma coisa aqui fora, mudou a nossa imagem. E agora, vai ficar difícil para calcular a imagem? Não. Bem fácil. Para você achar a imagem, você pode fazer de cabeça assim. Esse 2 não está multiplicando? Está, prof. O que é que você faz? Você vai pegar esse resultado aqui, ó, essa imagem, vai multiplicar cada um pelo número que aparece aqui. Vai fazer assim, 2 vezes menos 1, menos 2. Era fácil? É. Aqui não é 1 agora? 2 vezes 1 vai ser 2. Prof, mas por quê? É pelo seguinte, qual é o menor valor possível para seno? Ah, o menor valor possível é menos 1. Aí você joga menos 1 aqui. 2 vezes menos 1 será menos 2. Ah, se eu jogar o número 1 aqui, 2 vezes 1 será o 2. E dessa maneira, você tem um período e tem a imagem. Descobriu o período, descobriu a imagem, a gente consegue fazer a representação gráfica dessa nossa função. Não esqueça, não mexeu no x, não mudou o x, não mudou o período. Se mudar o x aqui, vai mudar o período. Como é que eu faço? Calma, próximo exemplo eu vou te contar. Agora aqui mudou fora. Se mudou fora, mudou quem? A imagem. O que é que eu faço? Faz o que está ocorrendo aqui. Se aqui está dizendo multiplica, você multiplica. Pega essa imagem aqui e multiplica ela por 2. Menos 1 vezes 2, menos 2 e 1 vezes 2 vai dar um número 2. Viu como é fácil? Agora vem comigo desenhar o gráfico aqui. Como não mudou o período, você começa aqui pelo período. Período aqui é 2π. Aí você pega a metade, lembra? Π. Pega a metade de π. Π dividido por 2. E a metade aqui, 3π sobre 2. Ah, legal. E não esqueça que aqui é o zero. Recorde que você tem o maior valor aqui. E o maior valor é a imagem aqui, ó, o número 2. O valor máximo aqui é 1, 2. E o valor mínimo, menos 2. E agora você vai imitar o nosso sapateado aqui. É o mesmo sapateado. Aqui, ó, meio, aí máximo, vê se está bonitinho aí. Meio, bem aqui vem no mínimo, coloque aí no mínimo e no meio. E aí você faz o seu gráfico bem aqui, ó. Aqui está o gráfico da sua função y 2 seno x. Professor, é o mesmo gráfico? Não é o mesmo. Porque observe que essa aqui, ó, aqui é o número 1, bem aqui menos 1. Se você fosse desenhar no mesmo plano cartesiano, essa aqui ela é mais esticada, por causa daqui da sua imagem, bem aqui de menos 2 a 2. Aqui é o seu y, bem aqui é o seu valor do x. Professor, eu quero bater aquela foto. Bate aí que eu estou voltando rapidola. Vamos agora fazer essa outra situação aqui, y1 mais 2 seno de x. Observe que eu deixei ainda o rascunho aqui da questão anterior, porque essa questão tem a ver com a questão anterior e eu queria que você percebesse isso.
A questão anterior só era isso aqui, ó, 2 vezes seno de x. Nesse exemplo, eu coloquei o número 1 e eu queria passar a mensagem para vocês. Qual é a ideia? O que acontece quando a gente pega uma função dessa e adiciona um valor aqui ou subtrai um valor? O que acontece no gráfico? Ele vai mudar muito? Então é importante você saber esse comportamento. Primeiro, você já sabe. Essa aqui, ó, o meu período ainda continua 2π. Por quê, professor? Porque não mudou aqui. Se não mudou aqui, não mudou o período. Então, eu vou colocar aqui, ó, que o período dessa função aqui, ó, dessa situação aqui, você ainda tem o valor, o meu período é simbolizado por P, tá? Ele vale 2π, aqui está o período da sua função. E a imagem? A imagem mudou, professor. Por quê? Porque mudou fora. Se mudou fora, mudou a nossa imagem. E você faz o quê? Faz do jeito que está aqui. Aqui, ó, não está multiplicando? Está. E depois está o quê? Somando. Eu estou te dizendo que você pode fazer de cabeça. Você pega esse menos 1 aqui, multiplica por 2. 2 vezes menos 1, menos 2. E depois você soma uma unidade. Menos 2 mais 1 vai dar menos 1. Aqui, joga o número 1 aqui. 2 vezes 1, 2 mais 1, o número 3. Mas se você sentir dificuldade, faça a conta. Não vai esquecer que a imagem você simboliza por IM de F, essa é a imagem da sua função, e você faz a conta aqui, ó. No lugar, você vai substituir. Eu vou fazer essa conta bem aqui que o espaço é melhor. Então, vamos lá. A imagem da minha função aqui, ó, IM de F, será, no lugar desse seno, você vai substituir por menos 1. Você faz assim. E no lugar desse seno, você coloca mais 1. Você substitui ora menos 1, ora mais 1 no lugar do seno. E vai fazer as contas, tá? Então, aqui, ó, a nossa imagem, coloque bem aqui, será... Vamos começar pelo mais fácil, né? 2 vezes 1, 2 mais 1, um número 3. E aqui, 2 vezes menos 1, menos 2, mais 1, menos 1. Aqui está a imagem da sua função. Vamos observar o que aconteceu aqui? Olha lá, a imagem ficou assim, menos 1 até o número 3. Vamos desenhar o gráfico? Como o período não mudou, ainda é 2π, pega a metade e a metade aqui. Só que esse valor aqui, olha lá, nosso sapateado aqui, meio, máximo, meio, mínimo. Opa, mudou. Sabe o que aconteceu? O meu meio não é mais o eixo das abscissas. Houve um deslocamento, porque ela sempre faz um rebolado ao redor aqui do meio, né? Em volta do meio. E nesse caso, houve uma subida de uma unidade. Você percebe isso? Bem aqui, ó, tem uma linha imaginária. Vou colocar para vocês aqui, ó, uma linha imaginária. Escreva bem fraquinho essa linha aí no seu caderno quando você for anotar, porque o meu gráfico vai ficar dessa maneira aqui, ó. Eu tenho assim, ó, aqui, primeiro, meio, olha lá, meio, esse aqui meio, esse aqui leva no máximo, esse aqui no meio, bem aqui vem no mínimo. Se faz assim, ó, leva no mínimo aqui e esse vem para o meio. E aqui está o seu desenho da sua função. Agora eu queria que você olhasse para a questão anterior, que eu deixei aí o rascunho, e percebesse algum detalhe especial. Levantasse a mão e dissesse, professor, eu notei agora. Isso mesmo. Isso mesmo. Notou mesmo? É o mesmo gráfico, uma unidade acima. Estava dizendo já aqui na questão. Já estava dizendo, ó, pega a minha função anterior, aumente uma unidade. Se você aumenta uma unidade, ela vai deslocar uma unidade acima. Ah, professor, se aqui fosse menos 1, era uma unidade abaixo? Sim. É o mesmo gráfico da anterior, uma unidade acima? Sim. Então, é isso que você tem que perceber, essas características que vão ter essas funções. Quando você tem número aqui somando, subtraindo aqui, ele vai fazer essa jogada com a função. Desloca para cima, se for subtraindo é para baixo aqui, dependendo do valor que ocorre. Então foi por isso que eu deixei o rascunho da anterior para você perceber.
Agora, tem alguns detalhes que você poderia ter facilitado a sua vida. Eu não quis contar para não ficar tão direto logo na primeira questão. Primeiro, aqui no meio, esse número do meio, que ela faz esse zigue-zague ao redor do meio, ele é sempre visível. Esse número bem aqui, ó. Esse carinha é o número do meio. Aqui, ó, é o número 1. Então, aqui, quando você tem uma linha imaginária na direção do 1, que ela ia fazer o sapateado de catita dela ao redor do número 1. E aqui, outro detalhe importante, eu já sabia que a imagem era menos 1 a 3, e eu quero te ensinar. Olha só, bem aqui não é 1? Aqui não é 2? Olha lá, 2. Então, esse 1 aqui, aí você pega 2 unidades para cima, 2 unidades para baixo. É isso mesmo. Esse 2 aqui, ó, seria esse valor. Aqui 1, 2 unidades para cima, 2 unidades para baixo. Você viu na questão anterior? Aqui não tinha ninguém na frente, era 0. 2 unidades para cima, 2 unidades para baixo. Porque se você perceber isso, facilita as suas questões na hora quando você for resolver. Você já chega aqui direto. Olha, Moura, o período é 2π. Acabou, não tem ninguém aqui. No outro exercício vai ter. Ah, a imagem, espera aí, deixa eu pensar, professor, aqui é 1, aqui é 2. Então, 1 mais 2 unidades, 3. Eu tenho 1 menos 2 unidades, menos 1. E aí você arrebenta na trigonometria rapidola. Agora você vai anotar que eu venho com mais questões. Vamos agora construir o gráfico dessa função aqui, 1 mais 3 seno de 2x. Você começa calculando o período. Prof, o período mudou? Mudou nesse caso. Como é que eu sei que mudou, professor? Olha lá, na frente do x tem alguém multiplicando. Então, o período mudou. Como é que eu faço para calcular o período? Você vai se basear nesse aqui, ó, que é 2π, só que vai ficar assim, 2π dividido por k. Esse k aqui em módulo aqui, ó, sempre em valor positivo. Que k é esse, professor? Esse k é o seguinte, você vai pegar 2π e vai dividir pelo número que está multiplicando a variável x. Quem está multiplicando aqui, a minha variável x aqui é o número 2. Então, o k vale 2. E aí você coloca 2 aqui. Só que módulo de 2 vai ser 2. E aqui você pachaca 2 com 2 e descobriu o valor do período dessa função. Então, a cada π ela se repete, esse é o período. Não esqueça, o período da função será 2π dividido pelo módulo de k. Que k é esse? Um número que aparece multiplicando aqui o valor do x. Ah, eu poderia fazer sem fórmula? Tem uma jogada. A jogada é assim, o período e esse número que está multiplicando aqui tem comportamento inversos. Como assim comportamento inverso? Se você perceber que está pedindo para multiplicar, você divide de cabeça. E você pega 2π e divide por 2. Então, 2π sobre 2 vai dar π direto. Se aqui aparecesse x dividido por 2, você olhar, está pedindo para pegar o x e dividir o x por 2. Mas como tem comportamento inverso, você vai multiplicar ao invés de dividir. Legal? Mas você poderia jogar na fórmula que sairia também. Período 2π dividido pelo módulo de k. Guarda essa relação aqui que ela vai servir tanto na situação do seno quanto na situação também do cosseno. E a imagem? A imagem você pode fazer com aquela dica que eu dei. No lugar desse seno aqui, você substitui o mínimo, menos 1, e depois o máximo 1. Assim, ó, se você jogar o menos 1 aqui, 3 vezes menos 1, menos 3, mais 1, menos 2. Agora você poderia fazer também, vou te contar uma dica especial para você fazer de cabeça aí. A dica é assim, você olha esse número aqui, 1 e o 3, você subtrai e você soma. 1 menos 3, menos 2. 1 mais 3 vai ser 4. Professor, magia isso? Não. Que quando você pega um menos 1 e você substitui, isso aqui se transforma em uma subtração. Quando você substitui no lugar do seno o número 1, isso vira uma adição. E aí você, experiente, já faz direto
1 menos 3, menos 2, 1 mais 3, 4. Não esqueça, quem está fora, muda a imagem. Quem está aqui dentro multiplicando, muda o seu período, e o período 2π dividido pelo módulo desse K, que é o número que multiplica. Guarda isso aqui no seu coração, que é importante. Agora a gente faz o gráfico. Um outro detalhe importante é, bem aqui apareceu o número 1. Você lembra a história desse 1? Esse 1 está bem aqui, porque eu vou ter aqui uma ideia parecida com essa. O meu rebolado de catita vai ser parecido com esse, só que vai ser na direção de quem? Na direção desse número 1. Esse aqui, ó, esse número que não está multiplicando, ele sempre é a parte do meio. Então, você vem aqui, faz uma linha bem fininha, bem aqui, como referencial. Agora sim, vamos colocar também aqui um outro detalhe, o meu período. Quanto foi que deu o período? Ah, prof, período deu π. Então, aqui você tem π, a metade, π dividido por 2. Aí você pega a metade, π dividido por 4. E esse aqui, professor, você pode somar e dividir por 2 para obter. Ah, não sei fazer isso. Vou te dar uma dica. Cada tamanho aqui tem valor igual. Assim, ó. Aqui é π sobre 4, aqui também é π sobre 4, aqui também. Olha a esperteza. 1π sobre 4, 2π sobre 4 e aqui 3π dividido por 4. É como se fosse assim, né? Uma caneta, 2 canetas, 3 canetas. Então, π sobre 4, 2π sobre 4, 3π sobre 4. Basta você focar nesse aqui que você já consegue colocar os valores aqui. Vamos lá? Primeira situação, vai imitar aquilo. Como é a função seno aqui? Meio, meio, meio. Ó, esse é o meio. Meio na direção do 1. Meio. Aí leva em quem? No máximo depois, ó, esse vai levar no máximo, volta para o meio, aqui é o mínimo e volta para o meio. O meu meio é essa reta imaginária na direção desse 1 aqui. E eu já tinha te falado na questão anterior que se você tem 1 aqui, 3, esse 3 aqui, você já tinha a condição de obter a imagem só olhando para cá. Eu tenho 1 mais 3 unidades, 4, e eu tinha 1 menos 3 unidades, menos 2. Legal. Então, vamos lá? Está aqui, ó. A nossa curva vai ter aquela mesma ideia, meio, máximo, meio, vem no mínimo, volta para o meio, e aí você conseguiu desenhar. E não esqueça, isso é só um pedaço. Ela continua para a sua direita, para a sua esquerda. Anota aí que eu estou voltando rapidola. Epa, você está gostando dessa aula? Então não esqueça, deixa aquele seu joinha, não tenha pena não, meta a mão nesse like aí, deixa seus comentários aqui embaixo e vamos seguir a nossa aula que é Rapidola.